Olá, galera, estamos de volta aqui agora falando sobre burocracia. Joga na tela aí. Muito bem, a burocracia foi uma teoria administrativa idealizada por um cara chamado Max Weber. E esse cara aqui é extremamente importante, tá? Ó, essa teoria ela foi desenvolvida na primeira década do século passado, século XX, mas ela só foi, vamos dizer assim, aplicada com ênfase lá na década de 30, 40, ali 50, tá? Mas ela foi desenvolvida ali antes mesmo da teoria clássica de Fayol. E esse cara, Max Weber, que é um sociólogo alemão, tem muita coisa bacana escrita por ele, ele pensou o seguinte, poxa, tudo tem que ser normatizado. Ele pensando um pouquinho em Taylor, né, que ele pensou que estudo científico, né, substituição do empirismo, tem tudo um jeitinho certo de fazer. Aí o Weber pensa o seguinte, vamos botar isso no papel, vamos normatizar, vamos regulamentar tudo, regularizar. Vamos trazer isso em forma, por exemplo, de manuais, de normas, de regras. É isso que esse cara pensou. E para ele tudo deveria estar separadinho, haveria uma certa rigidez na organização. E não só isso, ele pensou em várias outras coisas. Mas o ponto principal dele é o quê? A parte da autoridade racional legal. Então você tem que ter um chefe porque tem uma norma dizendo que a pessoa que está ali é o chefe. Parece tão óbvio na nossa cabeça, né? A gente no século XXI, hoje em dia, pensando dessa forma, mas naquela época não era tão simples assim. Tá? Então esse cara pensou dessa forma. Joga na tela aí pra gente, Wallace. Olha só. Então ele pensou o seguinte. Haveria uma hierarquia muito bem definida através de um organograma. Então uma estrutura organizacional muito bem delineada, prevista em uma norma, em algum local. Tá certo? Tudo deveria estar normatizado. Há normas para tudo. Eu quero saber como se faz determinada coisa. Existe um manual para isso. Eu quero saber com quem eu devo falar sobre tal assunto. Existe uma norma que vai estabelecer um procedimento a ser realizado. Então a burocracia trata sobre a normatização. Beleza? Rapidez nas decisões. Então a burocracia proporciona isso. Por quê? Porque eu já sei que se der algum problema em determinado ponto, eu já sei a quem eu devo me reportar. Eu já sei para quem eu devo falar. Então a informação chega lá diretamente no responsável e a decisão é tomada mais rápido. Beleza? Padronização de procedimento. Veja que quase que fala a mesma coisa, né? Do Fayol. Mas aqui eu estou pensando em algo escrito. Tá? Normatizado. Então essa padronização, todo mundo sabe exatamente o que fazer. Na hora que você entra na empresa, você recebe um manual da sua área na área de atuação. Tem um manual de vendas. Então como que você deve vender o produto? Eu tenho um manual de como eu devo tratar com o meu cliente, por exemplo. Quem trabalha lá no serviço de atendimento ao cliente. Tem um manual que vai dizer como isso vai ser feito. Beleza? Meritocracia, isso aqui começa a surgir, olha que interessante. Então você vai ocupar as funções que você eventualmente pode ocupar segundo as suas aptidões. Então não dá para botar o Vinícius para dar aula de direito processual penal, porque o Vinícius não sabe nem para onde vai. Então o Vinícius só vai chegar a dar aula disso se ele se capacitar, fizer uma faculdade, ou então fizer uma especialização, provar que passar num concurso que sabe do tema, é exatamente isso que a meritocracia vai dizer, né? Que o acesso às funções, aos cargos, vai ser decorrente das habilidades que você possui e você demonstra ter para ocupar esses cargos, beleza? Formalismo, tudo está escrito em algum lugar, não existe informalidade. Você quer falar com fulano, ou você manda um e-mail, vamos pensar nos dias atuais, né? Você manda um e-mail, você não pode ligar, falar no Zap, tem que ser formalizado, é um documento oficial, né? Tudo tem que estar escrito em algum lugar, beleza? Impessoalidade, que é um ponto importantíssimo da burocracia, né? Você não está ali para atender interesses de A, B ou C,
né? Não é o interesse próprio, você tem que ser impessoal. Né? Isso é muito interessante quando você trabalha pensando por exemplo, no hospital. Né? Chega lá um paciente, você não pode dar prioridade no paciente, você não está previsto em lei. Que a lei é a norma da burocracia, entendeu? Você vai dar prioridade para o velhinho. Por quê? Porque tem uma lei dizendo que o velhinho tem prioridade, a mulher grávida, a criança no colo, o deficiente, a pessoa com deficiência, né? Então esse é o ponto da impessoalidade. E a burocracia já pensou isso também, tá? O profissionalismo, né? Então você tem que ser profissional. O profissionalismo e a meritocracia estão muito próximos. As funções que você ocupa, né? Você tem que ser profissional, fazer o correto pelo correto. Né? Saber fazer a sua função, saber agir de forma correta, conforme os preceitos, os princípios, a moralidade, as normas da entidade, da organização. Beleza? Eficiência, preste atenção, eficiência. Está ligado aos meios, né? A adequação dos meios. A eficácia está ligada ao alcance de objetivos. E é isso que a burocracia preconiza, tá? Alcance dos objetivos, ou alcance de objetivos, beleza? E você vai lembrar que os princípios da burocracia estão em 3 palavrinhas que você vai levar para a prova. FIP, tá? Formalismo, impessoalidade e profissionalismo. São os princípios da burocracia. A burocracia não é algo ruim, né, galera? A burocracia é algo bom. Você vê que a gente precisa da burocracia, porque ela vai nos trazer certos procedimentos padrões que você vai poder se basear nele para desenvolver determinadas atividades. Então você vai ter, por exemplo, dentro do formalismo, da impessoalidade, da burocracia, previsibilidade nos resultados. Olha que legal, os resultados são previsíveis, já que eu sei exatamente o que vai acontecer durante o processo, já que está tudo padronizado, normatizado, os procedimentos estão amarrados. Então eu tenho previsibilidade. Então isso é bom, a burocracia não é algo ruim. O problema é quando você começa a ter algo em excesso, que aí a gente chama de disfunção da burocracia. Então, leva para a prova. Burocracia não é algo ruim. Burocracia é algo bom. O problema é quando você tem a disfunção dela. Ou seja, você pensa em normatização em excesso, você estabelece procedimentos desnecessários, aí você tem algo em excesso. Aí você tem a disfunção da burocracia. Então, cuidado, você não vai dizer que burocracia é ruim. Joga na tela aí, Wallace. Olha só, esse é o problema, o excesso de papel. E aqui é interessante essa figura aqui, bota na tela inteira aí pra gente, Wallace. Que essa figura aqui, você vem aqui, vem aqui no serviço público, né, que é um clássico, né, da burocracia, né? O pessoal fala burocracia para serviço público. Tá aqui, jogue o dado, aguarde no local o seu cadastro, cópia do título de eleitor, horário do almoço, volta quando terminar, procure o Souza, volte ao cadastro, espere o Freitas voltar, volta outro dia. Esse é o excesso de papel, o cara sendo engolido aqui pelo papel. Esse é o problema da burocracia. Então, cuidado para que você não diga na prova que burocracia é algo ruim. Apesar de ser uma teoria administrativa, é algo prejudicial, porque não. Burocracia é bom. Veja só você, hoje em dia, a gente pensa em meritocracia. Cara, se não fosse a burocracia, você não estaria estudando comigo agora, buscando a meritocracia para ocupar o seu cargo público. Porque a burocracia está intimamente ligada à administração pública. Impessoalidade. A administração tem que ser impessoal. É um princípio constitucional aplicável à administração pública, né? E é um princípio também da burocracia. Meritocracia. O acesso a cargos públicos efetivos é mediante prova, concurso público de provas ou de provas e títulos. Então você tem que você tem que mostrar que você tem conhecimento para ocupar o cargo. E é por isso, e aí eu quero fazer esse parênteses aqui com você, que no setor público se ganha mais do que no setor privado.
Porque no setor público, o processo de seleção ele é muito mais rígido para você ocupar um cargo de nível médio, por exemplo. Você tem que passar, olha o volume de conhecimento que você tem que demonstrar, conhecer, né, saber, ter domínio para assumir um cargo no seu concurso público. São muitas matérias. Então, isso é um exemplo da meritocracia, da padronização. Um código de processo penal, o código de processo civil, são exemplos de normas que padronizam determinados procedimentos. Isso é um reflexo da burocracia no setor público. Tudo bem, pessoal? Guarde isso para sua prova. Joga para cá. Beleza? Disfunções da burocracia. Excesso de papel ou simplesmente excesso de normas, tá? Rigidez na estrutura. A disfunção da burocracia, uma disfunção burocrática é o excesso de rigidez, né? A falta de flexibilidade. Quando você é inflexível demais, aí você tem uma disfunção da burocracia, tá? Apego a regulamento. Não, vocês têm que fazer exatamente como o regulamento manda. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava conversando lá na Bahia, quando eu estava dando aula lá para o pessoal da Secretaria da Fazenda, o pessoal que quer fazer o concurso de auditor fiscal, e eu conversando com um colega que é auditor fiscal, ele falando para mim o seguinte, olha, ele verificava, né, a Secretaria da Fazenda verificava, por exemplo, falhas em obrigações acessórias de determinados contribuintes, ou mesmo falha no cálculo, no recolhimento de determinado tributo lá na Secretaria da Fazenda. Ao invés, olha só que interessante que eles fizeram lá na Secretaria, ao invés dele simplesmente notificar o contribuinte e a fazer um auto de infração do contribuinte, eles começaram a ligar. Ô fulano, aqui é o auditor fiscal Vinícius, aqui da Secretaria da Fazenda, a gente fez aqui uma auditoria, verificou aqui que o senhor no mês tal recolheu a menos aqui o valor do ICMS, acredito que foi uma falha aqui no cálculo e tal, na alíquota. Pô, o senhor pode regularizar isso aí pra gente até tal dia? E ele contando pra mim que, por incrível que parível, a galera começou a pagar o tributo. Era mais fácil você conversar com o contribuinte, explicar que ele tinha feito errado, dar o prazo para ele regularizar do que simplesmente fazer o auto de infração. Quando você faz o auto de infração, nasce um processo administrativo tributário. Você move a máquina administrativa inteira. O contribuinte vai enrolar, vai demorar a ser recolhido aquele tributo. E aí, a partir de agora, com uma simples atitude, o setor público teve menos processo administrativo tributário, a arrecadação no Estado aumentou, porque o contribuinte não quer ficar devendo físico, ele quer pagar corretamente, e dado esse prazo para o contribuinte, isso resolveu, e o volume de trabalho, que a gente vulgarmente chama de volume burocrático da burocracia, diminuiu bastante, com uma simples atitude, ligar para o contribuinte e falar para ele, ó, você errou, regulariza para a gente, porque ele pode fazer isso. Então, essas disfunções da burocracia, elas podem ser corrigidas com uma pequena boa vontade aí dos servidores públicos, no caso do setor público, beleza? Volta aí. E, lógico, despersonalização. É um problema da disfunção, é uma disfunção da burocracia, porque é tão impessoal o negócio que o servidor público começa a tratar o cidadão, o usuário do serviço público, de forma tão impessoal que fica quase desumanizada. Não, volta aqui, volta semana que vem. Pô, às vezes o contribuinte ou o cidadão que está usando o usuário do serviço público, ele teve que pegar uma dispensa do trabalho, ele teve que deixar de fazer outro compromisso para ir lá na repartição pública, tentar resolver o problema dele, e aí, como o negócio é tão impessoal, o servidor trata ele como se ele fosse mais um que está sendo atendido naquele dia. E aí é um outro problema, né? A despersonalização, né? A desumanização do tratamento. Isso é muito comum em órgãos que trabalham com volume de atendimento muito grande, né? Porque aí acaba que o servidor que está atendendo ali, ele vê como cada pessoa com mais um. Né? E não é bem assim. Cada cidadão ali paga seu tributo, paga caro para ter o serviço público e o serviço tem que ser prestado com qualidade. E aí você, quando entrar no serviço público, você não pode fazer dessa forma. Porque você entrou no serviço público, você agora faz parte do problema ou da solução. Você escolhe, tá bom? Beleza?
Bom, galera, então volta para mim aqui, o Wallace. É o seguinte, ó. Essa foi a burocracia, vou encerrar esse bloco aqui. No próximo bloco a gente vai resolver aqui só questão para você, beleza? Não sai daí, já já eu volto.